Olá, turma! Hoje a gente vai ver os principais conflitos e tensões que existem na Europa, tá certo? Então a gente vai interligar bastante esse conteúdo com histórias, né, que aconteceram ao longo do tempo na Europa, e a gente vai focar em quatro principais conflitos. O primeiro é o da Iugoslávia. A Iugoslávia foi um reino que se estabeleceu principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Então, esse reino da Iugoslávia foi presidido durante muito tempo pelo Josip Broz Tito, ok? Como a gente pode ver aqui no mapa, a Iugoslávia ficava no território dos Balcãs, que é uma região da Europa com relevos bem altos, e essa região ela tinha uma grande diversidade étnica, ou seja, como a gente pode ver no mapa, eram várias culturas diferentes, onde a gente tinha os eslovenos, os croatas, o pessoal da Bósnia e Herzegovina, da Sérvia, de Montenegro, de Kosovo e da Macedônia. Então todos esses povos estavam sob o domínio de um só governo, de um só estado. Então, no governo do Josip Broz Tito, esse povo ainda vivia em paz, esses povos de diferentes culturas. Durante muitos anos, o modelo econômico que o governante Tito fazia nesse reino da Iugoslávia era um modelo econômico socialista, apesar de que sua política, na sua política externa, ele fosse oposição ao governo socialista, né, o da União Soviética. Então, durante muitos anos, esses povos viveram em relativa paz. Porém, em 1980, com a morte de Josip Broz Tito e a ascensão do novo governante, que foi o Slobodan Milošević, iniciou-se um grande conflito e tensão nesse território. Primeiro, por conta do governo do Slobodan Milošević, que reprimiu muitas revoltas que estavam tendo aqui no começo, no início, no interior da Iugoslávia, certo? E aos poucos vários desses povos foram declarando independência. A gente teve no início a Eslovênia, a Croácia e a Macedônia, onde Eslovênia e Croácia tiveram o início de conflitos com o governo da Iugoslávia, e a Macedônia até que conseguiu negociar e desenvolver a sua independência. Porém, quando a Bósnia e Herzegovina também declarou a sua independência, em 1992 iniciou-se um grande conflito por todos esses povos, principalmente porque esses povos tinham culturas bem diferentes e unia-se essas diferenças com a política de guerra que havia presente com o governo do Milošević. Então, em 1992, iniciou-se um conflito muito grande com os muçulmanos, os católicos romanos e os cristãos ortodoxos. Então, a religião também estava envolvida nesse conflito por culturas diferentes. Esse conflito ele só veio a cessar em 1995 com o Tratado de Dayton, que foi exatamente quando as forças da ONU e da OTAN tiveram que intervir, tiveram que entrar nesse território para guerrear e acabar com aquela guerra, rendendo principalmente o exército do Milošević, certo? Então, aos poucos, isso foi acontecendo, e mesmo quando a guerra cessou com o Tratado de Dayton, o Milošević iniciou uma perseguição ao povo de Kosovo, né, que é essa região aqui menor. Então, Kosovo, o seu povo foi bastante alvo dessa perseguição do Milošević. Entre 2000 e 2001, Milošević finalmente foi derrotado nas eleições. No caso, era uma ditadura, então havia eleições internas. Entre 2000 e 2001, ele foi derrotado, conseguiu ser preso pelo Tribunal Internacional, porém, antes do seu julgamento, ele foi encontrado morto na sua cela. Então, deu fim assim às suas atrocidades. Porém, mesmo com a morte do Milošević,
a política de diferenças entre esses povos ainda não terminou. Em 2003, Sérvia e Montenegro se formaram um país só, então toda essa região azul formou-se em um país só. Então, a Eslovênia já era independente, a Croácia, a Bósnia e a Macedônia também. Então, em 2003, Sérvia e Montenegro se tornaram, né, o que antes era a Iugoslávia. Em 2006, elas se separaram. Então, hoje em dia, Montenegro é só um país e Sérvia é outro país. Em 2008, a região do Kosovo também declarou independência. Então, hoje, a gente tem a formação de um novo país que é o Kosovo. Só que no caso de Kosovo, mesmo em 2020, ainda está em processo, onde muitos países, principalmente os europeus, já aceitaram essa declaração de independência, porém outros países ainda não aceitaram. Então essa é, de forma bem resumida, a história dos conflitos na Iugoslávia. O próximo conflito que a gente vai ver é o conflito basco, no chamado País Basco. No caso, é uma região do norte, do nordeste da Espanha, do que hoje é a Espanha, existe um povo que tem uma língua muito própria e uma cultura também. No caso, a língua é a chamada Euskara. E a cultura do país, desse território, é a cultura basca, tá certo? Então, durante muito tempo, ela viveu sob o domínio da Espanha, porém, no final do século XIX, iniciou-se um movimento nacionalista, onde os bascos, por terem uma cultura muito própria, iniciaram esse movimento de tentar se tornar um país. Porém, quando inicia-se o século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Civil Espanhola. Que Guerra Civil, para quem não sabe, é um conflito onde o povo se volta contra o exército do Estado, dos governantes. Então, nesse período de Guerra Civil Espanhola, o povo basco foi bastante reprimido, foi alvo de muitos conflitos, assim como na Segunda Guerra Mundial, onde o governo, a ditadura da Espanha, que lutava na Guerra Civil, se uniu aos povos da Alemanha nazista, e a Alemanha nazista, assim como a Itália fascista, distribuíram muitas bombas, fizeram muitos testes de bombas nessa região basca, inclusive se tornando um quadro muito famoso, que é esse quadro aqui, que foi pintado pelo Pablo Picasso. Ele retratou exatamente os horrores do lançamento das bombas nessa região, certo? Porém, quando acabou a Guerra Civil, houveram muitas imposições a essa região. Então, a Espanha não queria, por fim na força, deixar os bascos ficarem independentes. Então, nesse período, nesse momento de imposições, surgiu em 1959 a ETA, que é em basco Euskadi Ti Askatasuna. Foi um movimento de terrorismo, certo? Que começou a fazer vários ataques dentro da Espanha e também fora da Espanha para demonstrar a insatisfação e a necessidade de se tornarem independentes. Então, durante um bom tempo, durante mais de uma década, o ETA fez vários ataques e começou a desenvolver políticas para tentar tornar o povo basco independente. Porém, em 1975, surgiu uma nova constituição na Espanha, com o fim da Guerra Civil, e nessa nova constituição o governo espanhol novo deu autonomia para as províncias do País Basco, da Andaluzia, que é outro território que tem aqui próximo, e da Catalunha, que a gente vai ver melhor daqui a pouco. Mas todos esses territórios que têm culturas muito próprias passaram a ter mais autonomia, para ter apesar de ainda serem anexados e próprios à Espanha, hoje em dia eles já têm uma autonomia, uma certa independência nos seus governos. Então, com isso, o ETA ele ficou isolado politicamente, porque esse movimento do ETA continuou fazendo os ataques e tentando continuar o seu movimento de independência, ok? Porém, com essa nova Constituição, o ETA ficou isolado politicamente.
É interessante notar, acompanhando aqui o território, que o País Basco ele não fica pertencente apenas ao território da Espanha. Essa região aqui de Lapurde, Barra Navarra e Zuberoa pertence à França, tá certo? Então é um território que não fica apenas na Espanha, também chega aqui na região sudoeste da França, ok? Mais para frente a gente tem um conflito bastante complicado, que é o da Irlanda do Norte. Então o que acontece? A gente vê aqui no mapa a Grã-Bretanha, que são todas essas regiões, e a gente destaca aqui a ilha da Irlanda, que durante muitos anos foi apenas Irlanda, porém, o que acontece? Essa região norte da Irlanda tem uma cultura muito própria, tem uma particularidade muito própria, que é o que? Essa região da Irlanda do Norte tem maioria da religião protestante, né, que são os evangélicos. Já a outra parte da Irlanda vai ter maioria católica. Então, desde que houve a reforma protestante, houve muitas complicações aqui nessa região pelas diferenças entre religiões. Ao longo do tempo, a Inglaterra passou a dominar essa região, a anexar a região da Irlanda. Né? Em 1801, toda a Irlanda foi incorporada ao Reino Unido. E com a reforma protestante houve a perda de direito dos católicos. Os católicos perderam muito direito, apesar de eles dominarem muita parte da Irlanda, muita parte de território da Irlanda. Com a incorporação ao Reino Unido, o Reino Unido passou a dominar e também impor esses novos direitos com privilégios para os protestantes ao invés dos católicos. Então isso desde já iniciou grandes conflitos, onde a Irlanda formou o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês. De forma, né, o IRA ele já é o nome, a sigla em inglês. Então, houve essa formação no século XX desse exército republicano irlandês para combater o exército inglês que vinha a fina força e impor direitos à República da Irlanda. Okay? Em 1949, okay, diante de tantos conflitos do exército inglês com o exército republicano, o que foi que aconteceu? A Irlanda se tornou independente. Então hoje a gente tem essa divisão da República da Irlanda, que é essa região aqui maior, com a diferença para a Irlanda do Norte, onde a Irlanda do Norte ainda pertence à Inglaterra, ainda pertence ao Reino Unido. Então hoje a gente tem a Grã-Bretanha, que é toda essa região. A gente tem a diferença da Grã-Bretanha para o Reino Unido, que é essa região de laranja, onde tem Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A Irlanda sendo totalmente independente, com o nome de República da Irlanda. Durante muito tempo houve esse conflito e um dos conflitos mais famosos foi o chamado Domingo Sangrento, que em inglês é Bloody Sunday. Então houve um domingo sangrento de muita guerra na Irlanda que ficou marcado na sua história. Diante de tantos conflitos, em 1999, houve a formação de um governo de coalizão, onde nessa região ficou divididos os poderes entre o governo inglês, que é o líder do Reino Unido, o Partido Unionista, que é exatamente essa união de todos esses povos do Reino Unido, e o exército do IRA, que é o exército republicano irlandês. Ok? Por último, a gente tem um conflito que vocês já estudaram bastante no vídeo que eu passei na última aula, que é sobre o separatismo da Catalunha. Catalunha, assim como o País Basco na Espanha, tem uma etnia própria, tem uma cultura muito própria, com língua, com história. E diante disso, ao longo da história, houve um grande desenvolvimento econômico na região da Catalunha, principalmente em Barcelona. Então, o que acontece? Esse desenvolvimento econômico passou a fazer a Catalunha aspirar à sua independência da Espanha. Então, ao longo de tempos,
vem sendo desenvolvido esse sentimento nacionalista, esse sentimento que busca a independência da Catalunha, tanto que em 2017 foi feito um referendo, onde foi votado se a população queria ou não ficar independente da Espanha. Esse referendo foi aceito, porém a capital e o resto da Espanha não aceitam muito bem essa independência da Catalunha, uma vez que o desenvolvimento econômico da Catalunha auxilia bastante o resto de toda a Espanha, certo? Então, até hoje, esse conflito ainda não terminou. Ainda há muita briga política entre Espanha e Catalunha. Na imagem, a gente vê a relação da Catalunha com um dos principais ativos culturais, que é o Clube Barcelona. Então, a maior parte das manifestações acontece no estádio do Barcelona, que é o Camp Nou. Então tem uma relação muito grande entre esse ativo cultural, que é o Barcelona, com esse movimento de independência na Catalunha. Tá certo, pessoal? Então é isso. Bons estudos. Até a próxima.